Fala, galera do Marra Brasil, Thiago Portugal com vocês. Vamos para mais uma edição do nosso Marra Brasil News, edição número 183. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. O Marra Brasil News é o seu compilado de notícias, né? Um resumo do que aconteceu na semana do nosso time do coração, o Denver Broncos. Uma semana que não foi tão boa, né, meus amigos? Tomamos aquele sapeco do Baltimore Ravens, né? Um jogo bem difícil, né? A gente já previa que seria um jogo bem complicado, né? Onde, infelizmente, nós não tivemos respostas, né, para o ataque de Baltimore. Né? Um ataque de Baltimore que é um ataque muito poderoso, um ataque que consegue fazer tudo, correr com a bola, passar, e tem muitos playmakers. Né? Literalmente é um time contender, né? Um time que briga efetivamente para ser campeão e para chegar ao Super Bowl. Então é complicado, foi difícil, né? Gostei do nosso primeiro tempo a gente estava bem, até a gente sofrer aquele touchdown faltando, acho que 50 segundos ou menos. E aí, quando eles receberam a bola no segundo tempo, fizeram mais um touchdown e aí o jogo escapou das nossas mãos. Mas eu gostei bastante do desempenho do Bo Nix ali durante o primeiro tempo. Acho que ele teve bons momentos, bons lançamentos. O que falta para esse time é o que a gente sempre fala, é talento, né? Falta playmakers, né? A gente vê quando o seu wide receiver 2 é o Lil Jordan Humphrey, né, você vê que você tem um problema grave, né? Então, o único wide receiver que a gente tem que é realmente confiável hoje é o Courtland Sutton, mas que ele não é um wide receiver alfa, né? Não é aquele wide receiver que, por exemplo, foi o Ja'Marr Chase ontem pelo Cincinnati Bengals contra o Baltimore Ravens, né? A gente não tem esse jogador. E aí eu acho que a gente vai ter que fazer um investimento alto na free agency, provavelmente no T. Higgins, para trazer esse wide receiver alfa. E aí você pode colocar esse wide receiver alfa junto com o Courtland Sutton, e aí os jogadores que estão em desenvolvimento, que é o Troy Franklin, que é o Davon Villey, mas tem jogadores que são muito ruins, que não podem estar no elenco. O Lil Jordan Humphrey é um desses casos, né? Um jogador que vem semana após semana sendo muito utilizado, e comprometendo, né? Ele teve um fumble que comprometeu uma campanha contra o Carolina Panthers, teve um passe dropado que virou interceptação no começo do jogo contra os Ravens, que logo depois virou touchdown. Então, esse time carece de talento, né? E o nosso treinador, pelo que eu vejo, realmente ele tira leite de pedra. Mas vamos que vamos, esse domingo tem mais, né? Mais um jogo muito difícil contra talvez o grande favorito a ser novamente campeão do Super Bowl, que é o Kansas City Chiefs, né? Uma coisa que eles buscam fazer algo que ninguém nunca fez, que é ser campeão 3 vezes seguidas. Esperamos que não aconteça, né? Mas é um jogo dificílimo, fora de casa, contra um time que está com uma defesa dominante, né? Tem ali uma conexão Kelce Mahomes, que também é difícil de marcar. E vamos torcer para a gente conseguir essa vitória, que vai ser bem difícil. O jogo vai ser às 15 horas, do horário de Brasília, e vai ser em Kansas City, e vai passar na ESPN. Lembrar vocês o que eu sempre peço, para vocês deixarem o like no vídeo. Se vocês deixam o like no vídeo, o YouTube entende que o vídeo é bom e indica para mais pessoas. E, consequentemente, mais pessoas vêm fazer parte da família Marra Brasil. Deixe seu comentário, né? É muito importante vocês falarem o que vocês estão achando do time, o que vocês estão achando do quadro, do canal, que a gente gosta desse feedback de vocês. E se vocês ainda não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, tem muito conteúdo legal, muito conteúdo bacana, trazer para vocês nossa agenda, né? Todas as segundas-feiras a gente tem ali a nossa live tradicional, comandada pelo André, Marra Brasil Show. Às quartas-feiras temos um quadro exclusivo, né, para os membros, o Mile High Salute. Na quinta-feira temos outro quadro, né, que a gente responde as perguntas dos membros, né, respondendo perguntas dos membros, e tem um quadro exclusivo para os membros Peyton Manning e John Elway, que é o análise de jogadas comandado pelo André e pelo William, né. Na sexta-feira nós temos o Marra Brasil News aqui comigo, e no sábado nós temos o Marra Brasil Tailgate, sempre com a participação do David Chodin dos canais Disney. Como eu falei para vocês, considere tornar-se membros, né? Membros do Marra Brasil. Nós temos 3 tipos de plano: o plano Demaryius Thomas, o plano Peyton Manning e o plano John Elway. Escolha aquele que mais se adequa às suas condições, aquilo que você está buscando,
e vem fazer parte da família Marra Brasil. E assim que você virar membro, pega o link do WhatsApp na comunidade e cola lá para trocar uma ideia conosco. Beleza, meus amigos? Vamos então para a nossa semana. Nossa semana vai começar no domingo, pós-jogo, onde o Champeito estava bem chateado com a exibição do time e também da exibição no completo, ele também. E falou o seguinte, que os Ravens derrotaram os Broncos em todas as 3 fases, incluindo no coaching, né? Incluindo em relação aos treinadores. E ele falou, não vamos dar nenhuma desculpa, nós fomos surrados. E ele falou assim, quando foi perguntado para dar uma olhada em você mesmo, depois do que o time perdeu de 41-10, ele falou assim, você não pode se enganar. Sobre a decisão de ele ficar indo várias vezes para quartas descidas, né, na partida, ele falou que foi uma estratégia, né, que eles usaram na partida para tentar vencer o jogo, e que também foi a razão pela qual eles foram muito naquele no huddle, tempo, né, bastante ali na partida. Ele disse que espera que os jogadores aprendam, né, através do futebol americano, como lidar com a adversidade em outras partes da vida deles, né? Ele falou, é uma característica que eu acho que pode ser muito poderosa, né? E adicionou que o time enfrenta isso, né, lida com isso depois de uma derrota de 41-10. E o Sean Payton disse que parte de você conseguir se recuperar, né, de uma derrota tão grande assim, é você, literalmente, você abraçar a miséria, né, você lidar com isso, né. Uma frase legal que até o DNVR postou e eu coloquei aqui para vocês, né, ele falou que isso, quando foi perguntado a ele como que você lida com uma derrota dessa, ele falou assim, isso é sobre você voltar ali a batalhar, e algumas vezes, né, abraçar, lidar com a miséria um pouco, né? Você simplesmente não pode se enganar, né? Incluindo o head coach ou qualquer um de nós. Aí o Bo Nix falou com a imprensa após a partida, ele falou que nós temos que executar melhor, que isso é miserável, que não é divertido, né? E que o fato que importa é que a gente teve os nossos traseiros chutados, né? Sobre o Courtland Sutton, ele disse que ele está fazendo o papel dele, cumprindo a parte dele e que ele respeita ele por isso. E ainda falou que, como um time jovem, nós temos que encontrar formas de não deixar isso acontecer novamente. O Pat Surtain falou que isso não é o final, né? O ponto final. Acredita que os Broncos estão num bom lugar na temporada e crescendo, e que a mentalidade do time ainda é chegar aos playoffs. Nosso grande Lil Jordan Humphrey, né, ele assumiu a responsabilidade pelo passe do Bo Nix, que virou uma interceptação, adicionou que ele tem que colocar ambas as mãos na bola, e o Quinn Miners disse que o Bo Nix é consistente e ele não titubeia. Vou falar um pouquinho para vocês o que eu achei dessa entrevista, né? Achei uma entrevista muito lúcida, achei uma entrevista muito firme, muito contundente do nosso treinador, que nas últimas semanas tem dado entrevistas muito boas, né? Um treinador que é lúcido, não está deslumbrado, não está, como posso dizer, não está exagerando nas palavras, né? Muito firme, aparentemente com controle de vestiário e também colocando sempre o time com os pés no chão, né? Fez a meia-culpa, né? Todos nós fomos ruins, não só os atletas, eu também fui ruim. E o que eu gostei bastante dele é ele falar que essa questão de você abraçar a miséria, né? Você lidar com essa situação, ele falou que ele vai chegar na segunda-feira, mostrar o vídeo, fazer os atletas sentirem isso. Porque tem muitos treinadores que quando acaba o jogo e você toma uma derrota, você toma um espanco, o treinador fala, agora é focar no próximo jogo. O Champeta falou, não, você tem que viver esse momento, você tem que abraçar a miséria, você tem que entender. Por quê? Porque é isso que vai te fazer crescer. E é o que ele falou, é esses momentos que vão te fazer crescer. Então eu gostei muito dessa declaração. Achei o Bo Nix também muito
maduro em lidar com isso também. Então, eu acho que, por mais que a gente esteja com um time bem mediano para baixo, porque o time carece de talentos, a gente vê que existe uma coisa boa acontecendo. O que falta ainda são aqueles playmakers que o time não tem. E vai acontecer quando a gente enfrentar times melhores que os nossos, às vezes de acontecer isso, como aconteceu no passado com o Lions, tudo. Então, é torcer para esse time manter a consistência no médio e longo prazo, até o final da temporada, porque quem sabe, mantendo a consistência, a gente pode competir em vários jogos. Vão ter jogos que vão ser mais difíceis, porque quando você pega times muito superiores ao seu, é muito mais complicado. Mas jogos que a gente tem times ali que eu considero no mesmo nível que o nosso, ou até times que estão um pouquinho acima, mas que a gente consegue igualar na vontade, a gente tem chance. Né? Um time que já tem 5 vitórias, quando eu particularmente não esperava sequer que a gente tivesse esse número de vitórias na temporada toda. E tem ali uma sequência bem interessante de jogos ainda para fazer em casa e com rivais de divisão. Então, quem sabe? Eu acho que é o time realmente... Essa mentalidade do treinador de você abraçar a miséria, de você entender, sofrer o momento mesmo, é importante, porque isso deixa os caras mais fortes até mentalmente para buscar o próximo jogo. E na segunda-feira, o treinador falou com a imprensa, né, o Sean Payton. Ele disse que o jogo contra os Ravens, que pode ser uma questão... Uma experiência, né, um aprendizado, uma experiência de aprendizado para os jogadores e para os treinadores. Diz que no primeiro tempo, né, quando você olha para o minuto final, né, o minuto final ali, o minuto e meio final, foi algo significativo, né, e colocou a gente numa posição bem diferente vindo para o segundo tempo, né, que é quando a gente estava para fazer o touchdown, não conseguimos fazer, aí a gente tomou o touchdown no final do primeiro tempo. Diz que o foco para o Denver Broncos agora, que o foco dele é no Denver Broncos, né, no time, e que o George Paton focaria nas trocas e manteria ele atualizado. Né? Diz que a questão da defesa ter ali titubeado um pouco, falhado um pouco, né, foi um pouco a defesa do Denver Broncos, mas também um pouco sobre o Lamar Jackson simplesmente ser muito bom. Né? É aquilo que a gente falou na nossa live que a gente fez na segunda-feira. Infelizmente, o Lamar Jackson é muito bom. Ele é impressionante. Ele tem muita qualidade, ele é muito qualificado. Ele simplesmente detonou a gente pelo ar. Ele é impressionante. A gente viu isso de novo ontem contra o Cincinnati Bengals, né? E os Ravens, né, eles marcaram em 7 posses de bola seguidas, né? E aí foi questionado a ele também a questão do game management, né, do Denver Broncos no final do primeiro tempo, onde o Broncos deixou segundos ou quase um minuto ali no relógio para o Lamar Jackson. Muitas pessoas falaram que o Broncos tinha que derreter mais o relógio para não dar a bola para eles. E ele falou o seguinte: quando as pessoas falam sobre marcar um touchdown mais lentamente, eu não consigo entender isso. Ele falou, não entendo isso, né? E aí falou que, obviamente, eu sei, né, como derreter o relógio e chutar um field goal mais demorado, né, depois, né? Mas eu acho que não foi nem falha dele, eu acho que a falha foi mais, eu acho que foi o McLaughlin, que quando a gente fez uma corrida, ele poderia ter ficado no campo e ele saiu, e aí parou o relógio. Então, acho que foi um grande erro do Denver Broncos, né? Ele ainda disse sobre comentou, né, sobre o prazo de trocas na liga, né, e falou bem claramente, gente, o Superman não vai vir aqui para o prédio, né, eu estou focado com esse grupo de atletas, eu confio nesse grupo de atletas, né, e que estava focado em seguir em frente do jogo dos Ravens e bater, né, derrotar os Chiefs na próxima semana. O Sean Payton ainda disse que é justo esperar, né, que a gente veja mais o Aldrick Estime, né, o nosso running back, nessa segunda fase da temporada. Né? Diz que a consistência e eficiência correndo com a bola e defendendo a corrida vai ser chave para os Broncos conseguirem vencer na segunda metade da temporada.
E ainda adicionou que os turnovers também vai ser uma coisa chave. O time hoje está naquele aquele gráfico, né, que eles fazem da batalha de turnovers, a gente está negativo, a gente está -1, e isso tem que melhorar, né? Ele acredita que vai ser desafiador para os Broncos cumprir com os objetivos deles se eles não forem capazes de parar a corrida. E aí, meus amigos, no dia 4, né, que foi a terça-feira, tivemos ali uma informação soltada pelo Tom Pelissero, né, que o Broncos decidiu trocar o seu edge rusher Baron Browning para o Cardinals, Arizona Cardinals, né? E o James Palmer trouxe, e ele foi trocado por uma sexta rodada. O James Palmer trouxe os motivos pelo qual o Denver Broncos decidiu trocar Baron Brown, né? Ele iria ser um free agent na próxima temporada. Teve problemas de lesões, a gente lembra esse ano e ano passado muitas lesões. O calouro recém-escolhido, né, o Jonah Ellis, tá jogando e tá melhorando cada vez mais, né? A derrota de domingo, né, disse para o Denver Broncos onde eles estão, né? E o Denver Broncos está construindo um time jovem através do draft. E aí, logo no mesmo dia, né, um pouquinho depois, o Aaron Schefter reportou que os Broncos assinaram uma extensão contratual com o também pass rusher Jonathan Cooper, né, um contrato de 4 anos para ele. Ele tem 5 sacks e meios em 9 jogos, né, jogos nessa temporada, né? E o Michael trouxe os detalhes do contrato. São 4 anos e 60 milhões de dólares, com 33 milhões de dólares garantidos. E aqui nós temos a foto do nosso Jonathan Cooper, camisa 0 do Broncos, né? Eu, particularmente, eu gostei muito, tá? Eu achei que essa extensão contratual do Jonathan Cooper foi excelente, os valores foram muito bons, né? Se você pegar... Gustavo vai trazer um vídeo falando sobre esses valores, o estilo da molde do contrato, mas ele não está nem entre os mais bem pagos, ele está bem ali mediano. Eu acho que ficou muito bom os valores. Eu acredito até que se ele tivesse testado a free agency, ele teria conseguido até mais, porque ele é um jogador muito qualificado, falam muito bem dele no vestiário, um jogador com muita liderança. Então eu gostei bastante, né? Lembrar que foi uma escolha de 7ª rodada, né, do Denver Broncos. E naquele draft que também teve o Pat Surtain, que também teve o Quinn Miners. Lembrar que daquele draft já estendemos Quinn Miners, já estendemos Pat Surtain e agora estendemos o Jonathan Cooper. Então, essa é a importância de você draftar bem, né? E sobre a troca do Baron Brown, eu acho que era algo lógico, né? Eu achava impossível os dois ficarem, até porque você vê o Nick Bonito cada vez surgindo mais. E aí você tem o Jonah Ellis, que foi escolhido esse ano, aí você tem potencialmente o Drew Sanders, que de inside linebacker virou outside linebacker, né? Então, era uma lógica, né? E conseguimos ainda algum valor para um jogador que tinha mais 2, 3 meses de contrato, ainda algo interessante, porque às vezes na sexta rodada você acha valor em algum atleta. Veja o que eu falei, o Jonathan Cooper, uma escolha de 7ª rodada. Alex Forsythe, nosso center titular hoje, uma escolha de 7ª rodada. Davon Villey, também se eu não me engano, uma escolha de 7ª rodada, nosso wide receiver. Então você tem que saber garimpar no draft, e eu acho que o Denver Broncos tem feito isso bem, né? Nos últimos anos, né? E agora a gente vai ter um draft cheio, um draft com todas as nossas escolhas, e adicionamos mais uma por enquanto, que é a dos Cardinals. Vamos ver na off-season se a gente vai fazer algum tipo de movimento para perder ou ganhar mais alguma escolha, né? Mas eu particularmente gostei muito desta renovação. E aí nós tivemos a entrevista do Sean Payton, né, na quarta-feira, onde ele disse que trocar Baron Browning, né, foi também sob olhar um pouquinho no futuro, né, para ele no ano de contrato. Disse que ele, o George Payton e o Baron Browning sentaram com o jogador e discutiram sobre a troca, né. Disse que o Baron Browning está animado para mais oportunidades, né. Disse que ele vai tentar acalmar, né, a defesa dos Chiefs para o Bo Nix essa semana, e que ele tem noção, né, do quão boa a defesa dos Chiefs é. Disse que teve 2 ou 3 momentos contra os Ravens, né, que impediram os Broncos de estarem perto, né, do jogo ficar próximo. Disse que está animado, né, pelo Jonathan Cooper, pela extensão contratual dele de 4 anos e 60 milhões de dólares, e disse que o PJ Locke estava se sentindo bem no treino desta quarta-feira. Disse ainda, quando foi perguntado sobre Bo Nix, né, que ele se move bastante, ele faz os scrambles, ele falou assim, geralmente os caras com um bom QI de futebol americano vão bem, né, em scrambles, né, quando o quarterback sai do pocket, né.
E o Sean, como disse o Zach, né, o Zach Stevens, claramente acha que o Bo Nix tem um QI de futebol americano alto. Disse ainda que quando você joga contra os atuais campeões do Super Bowl fora de casa, você tende a ser mais agressivo, né? Disse ainda que o passe do Courtland Sutton para o touchdown do Bo Nix contra os Ravens, na verdade, era uma jogada de 2 pontos para os Broncos. Mas ele não teve nenhum problema em usar ela numa quarta descida, porque ele preferia obter o touchdown. Ele foi perguntado se o Denver Broncos consideravam trocar por alguém, né, no limite, aí, no último dia do mercado de trocas. Disse que os Broncos pegaram o telefone, mas não chegaram a ficar perto, né, próximos, de discutir ninguém seriamente. Ele falou, nós não estávamos considerando dar uma segunda rodada. Sobre o Broncos jogar contra os Ravens e o Chiefs em semanas consecutivas, disse que tem um pouco de UFC na NFL, né? Ele falou, você pode tomar uma no queixo, mas você tem que se recuperar, né? E sobre o Bo Nix, ele falou que ele gosta da forma como ele está progredindo, né? O Bo Nix aí falou sobre seguir em frente, né, da derrota contra os Ravens e jogar contra os Chiefs. Ele falou, nós estamos animados, nós temos um vestiário faminto. Disse que a derrota contra os Ravens não vai estragar, destruir a nossa temporada. Disse que adora jogar contra Patrick Mahomes e contra o time dos Chiefs que está invicto. Disse que é para isso que ele joga o jogo, né? Para jogar contra os melhores, né? E ainda disse que ele ama jogar num ambiente hostil como Kansas City. Ele falou, eu prefiro jogar num ambiente hostil do que num ambiente de nível baixo, né? Ele falou que ele cresceu querendo jogar em lugares como este, e adicionou que se você não gosta disso, então provavelmente você não deve estar na liga. Ele disse que ele nunca jogou na neve, um jogo na neve, e que deve ser divertido ajustar. E ainda comentou sobre o fato dele e Troy Franklin, parece que eles não estão na mesma sintonia, né? Não estão ainda na batida perfeita, né? Diz que ele e Troy Franklin deve estar, assim, pensando demais, né, na conexão deles, especialmente quando tem os passes aí ao longo do campo, né? Ele falou, você simplesmente tem que parar de pensar demais sobre isso. É só uma questão de tempo antes das jogadas explosivas e as grandes jogadas começarem a acontecer. O Pat Surtain diz que ele está muito orgulhoso do Jonathan Cooper, né? Diz que ele veio para a NFL com o approach ali correto e a ética de trabalho correta. Ele falou, para ele conseguir assegurar um contrato, este contrato é enorme. Disse que tudo que o time se importa é em derrotar o Kansas City Chiefs. O Jonathan Cooper, que assinou o seu contrato, disse que ele assinou o seu contrato, né, no hotel que o Broncos estava na noite anterior do jogo dos Ravens. Diz que ele está muito feliz de permanecer com os Broncos, mas ainda está bravo, né, irritado, com a derrota para o Baltimore Ravens. Diz que significa muito para ele, né, que o front office do Broncos e os jogadores acreditam nele. Ele falou, eu nunca quero decepcioná-los. E sobre ficar no Denver Broncos, ele falou que ele ama este programa. Eu amo este time. Os nossos coordenadores falaram com a mídia na quinta-feira, ontem. O Joe Lombardi acredita que o Alex Forsythe tem jogado muito bem e que ele está feliz com a forma como ele faz ali os ajustes, né, na linha de scrimmage, né? O Joe Lombardi também disse que ele tem muita confiança tanto no Forsythe quanto no Orenberg. Disse que é um problema bom ter profundidade na linha de scrimmage. O Bo Nix, ele falou que é mentalmente forte, de acordo com o Lombardi. Né? E sobre a decisão do Sean Payton de ir para a quarta descida e ser agressivo contra Baltimore, ele falou que isso, para ele, acreditava que essa questão de você ser agressivo, ir para as quartas descidas, era chave para ganhar a partida. E ainda falou que o Estime está trabalhando de forma dura, né, em priorizar, né, a segurança da bola, né, para não ter mais fumbles. Disse que se ele continuar a sofrer fumbles,
vai começar a se tornar um problema maior, né? Mas o Lombardi não parece muito preocupado. O Vance Joseph disse que a defesa, a prioridade defensiva dos Broncos era parar a corrida contra os Ravens, mas a defesa do passe não foi nem de perto boa o suficiente. Sobre a extensão contratual de Jonathan Cooper, ele falou o seguinte: ele é a pessoa correta e o jogador correto para nós. Diz que ele está feliz por Baron Browning, né, e os Broncos, né, por fazer essa troca, né, mandando ele para os Cardinals, né, que ele vai ter mais tempo de jogo, e que também os Broncos vão ter Drew Sanders e Dondre Tillman também mais tempo de jogo. E o nosso coordenador de Special Teams, o Ben Kotivka, disse que o Marvin Mims e o jogo de retorno dos Broncos, né, começou no caminho certo contra os Ravens, né, e adicionou que o jogo de retorno e o Marvin só precisam de mais oportunidades. E nessa quinta-feira nós tivemos um injury report, onde está bem limpo, né? A gente vê que praticamente todas as atletas fulls. O único que está limitado é o Drew Sanders. A gente não sabe se ele vai para o jogo ou se ele vai ainda esperar mais um pouquinho, né? Hoje, no horário que eu estou gravando um pouquinho mais cedo, não saiu nada, não tive coletiva e nem o injury report, mas eu acho que vai ser bem tranquilo. Como eu disse a vocês, o jogo vai ser no domingo contra o Kansas City Chiefs no Arrowhead Stadium, lá em Kansas City, contra os atuais bicampeões do Super Bowl, contra os atuais invictos da NFL. Um jogo que vai ser bem difícil, eu acredito. Eles são bem favoritos, mas quase todas as vezes nos últimos anos que a gente foi para o Kansas City, a gente deu muito trabalho, né? A gente quase ganhou várias vezes. E a gente quebrou o tabu ano passado de não conseguir ganhar deles. Então eu acho que pode ser eu acho que pode ser um jogo menos difícil que o jogo contra os Ravens, porque o Ravens é um time muito difícil de você marcar. O Kansas City Chiefs, eu acho que o Broncos vai jogar como ele sempre joga, a sua defesa mandando muita blitz, o Pat Surtain jogando em man, ali colado, provavelmente, eu acho que ou no Travis Kelce ou no DeAndre Hopkins, né? E aí é confiar realmente naquele front seven nosso e também na nossa secundária. Eu acho que vai ser um jogo difícil, mas é um jogo ganhável, né? Um Denver Broncos que é um time que luta, batalha, né? E mesmo se a gente perder, a gente ainda vai estar numa posição de a gente brigar por algo ainda na temporada, porque quando você olha para a tabela, você olha Kansas City no Arrowhead, quase todo mundo assinala como derrota. Mas jogo é jogado e lambaria pescado, né? Então vamos acreditar, vamos torcer. E segunda-feira estaremos sempre com vocês para repercutir o resultado da partida. Beleza, meus amigos? Lembrar vocês novamente que eu peço para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, X, Instagram, Facebook, Twitch, Spotify, Threads, Blue Sky, e também se inscrever no nosso canal, né? E considere tornar-se um membro do nosso canal, o QR Code está aí na tela, né? E como eu falei para vocês, considere tornar-se um membro, tem vários tipos de plano, escolha aquele que mais se adequa às suas condições, é aquilo que você está buscando. Beleza, meus amigos? Desejo a todos uma ótima sexta-feira, um bom final de semana e Go Broncos. Valeu, galera. Falou!